Olá pessoal, eu sou Pedro Zoller, professor e designer, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma coisa bem legal, que são essas bolsinhas aqui, que no caso aqui eu usei para guardar minhas ferramentas, mas você pode usar também para guardar o seu canivete de estimação, ou como um lindo porta-celular, como esse daqui. Olha como ficou legal. E adivinhe, usando material reaproveitado. É, isso mesmo, material que foi descartado, que no caso aqui são câmeras de ar de bicicleta. Pois é, elas podem estar furadas, rasgadas, podem ser dessas achatadinhas aqui, ou mesmo dessas tubulares aqui desengonçadas. Vai servir para fazer a nossa atividade. Então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar um like lá pra gente. Vamos fazer a nossa atividade? Para fazer a nossa bolsa de ferramentas, né? A gente vai precisar de alguns itens, né, que vão depender de como é que vocês vão querer fazer a bolsinha de ferramenta de vocês. Como vocês estão vendo, isso aqui foi feito com uma câmara de ar e a gente usou a própria câmara de ar para costurar e fechar a bolsinha. Aqui para envelopar, né, para o fechamento da nossa bolsa, eu usei esse sistema daqui que é bem simples, que é um elástico que está preso, né, aqui por um nó, e aqui eu coloquei um ióis. Mas existe uma outra forma de você fazer isso, sem precisar do ilhóis e sem precisar do elástico colorido, que é como eu fiz esse daqui, que é para o meu canivete ferramenta. Nessa daqui, o que eu fiz? Eu só fiz um reforço aqui na borracha, fiz um furo e usei a própria tira de borracha como um elemento para fazer o fechamento. Então, se você optar por esse sistema, você vai precisar, além dos elásticos coloridos, você vai precisar também do ilhóis e vai precisar também de uma máquina, né, um balancinho para poder prender os ilhóis. Existem também alguns alicates que também servem para prender ilhóis, ou seja, você vai precisar ou disso daqui ou de um alicate para colocar esse ilhóis. A gente vai fazer o sistema mais simples, que não precisa usar ilhóis e nem precisa usar esses elásticos coloridos. Lembrando que eu posso usar esses elásticos coloridos aqui, mesmo sem usar o meu sistema de ilhóis. Eu posso usar, por exemplo, aqui, eu podia ter usado, ao invés da própria câmara de ar, ter usado o elástico colorido. Eu sempre prefiro usar o mesmo material, né? E sempre evitando de ter alguma parte colada. Eu prefiro sempre fixações mecânicas, que eu posso depois, se necessário, desmontar, ou para fazer uma manutenção, uma troca de uma peça, né? Ou até mesmo para reciclar o material. Fica mais fácil de você separar as partes do qual foi feito o nosso produtinho. Muito bem. Para fazer esse daqui, você vai precisar como ferramenta um alicate furador ou alicate vazador como esse daqui, ou você vai ter que comprar um vazador comum, mecânico, né? Onde você vai usar uma base, vai colocar a borracha sobre a base e vai bater com o martelo para fazer os furinhos. Ou seja, existe essa opção daqui, que é mais barata, né? E existe essa daqui, que é um pouco mais cara, mas ela é muito mais prática, né? Vocês vão ver, eu vou usar essa daqui para a gente fazer a nossa bolsinha. O tamanho do vazador vai variar entre 3 a 5 milímetros. Eu escolhi aqui para fazer essas bolsinhas aqui, a medida de 3,5 milímetros. Eu achei que é um bom tamanho, é um intermediário entre 3 e os 5 milímetros. Então ele vai funciona muito bem. Além disso, você vai precisar de canetas marcadoras. Eu estou usando aqui cores claras, como o prata ou o branco, porque eu vou ter que fazer uma marcação da posição dos furos. E depois, mais tarde, se vocês quiserem escrever o nome, alguma coisa assim, isso aqui vai funcionar muito bem, né? Tem gente, inclusive, que usa dessas canetas permanentes coloridas para fazer alguns grafismos, né, e personalização dessas bolsinhas. Ok? Então, vamos lá. Além disso, eu vou precisar, para segurar na hora de fazer os furos, eu preciso manter isso aqui no lugar. Então eu posso usar grampos, como esses daqui, eu posso usar pregadores de roupa, ou eu posso usar clips de papel. Todos eles vão funcionar bem para manter tudo na posição enquanto eu estou fazendo a furação ou então enquanto eu estou costurando a minha bolsa. Então,
Ou seja, para prender eu vou precisar de algum desses elementos daqui. E além disso, claro, eu vou precisar de uma tesoura ou vou precisar de uma faca de corte para tecido, que ela tem a vantagem de ser uma faca circular e funciona muito bem para esse tipo de atividade, que é essa faca daqui, ó. Tá vendo? Essa lâmina, ela basta fazer pressão sobre o material e ela vai cortando. Então ela é uma faca muito útil, mas que ela funciona melhor quando você usa como guia uma régua de aço, né? Você até poderia usar uma régua de plástico, mas você corre o risco de danificar essa régua de plástico com a lâmina da faca. Então eu usaria ou a régua de aço, ou se você não tiver uma régua de aço, arranjar alguma peça de metal, como por exemplo essa barrinha de alumínio, para usar como guia na hora de fazer o corte. Tá ok? O que determina o tamanho da nossa bolsa é a largura da nossa câmara de ar. Por quê? Porque nós vamos cortar aqui uma dessas laterais, naturalmente a gente vai cortar primeiro a câmara, geralmente próximo à válvula, que assim você vai ter um pedaço longo para poder ser utilizado, e a gente vai abrir esse material. Então ela vai ficar mais ou menos parecida com isso daqui, ó. Essa aqui já está cortada, então eu vou pegar uma dessas beiradas e vou abrir. Se a sua câmera for mais fina, naturalmente que você, quando abrir, você vai ter um bolso, né, uma bolsinha menor, que foi o caso daquela que eu usei para o canivete, essa daqui. Essa daqui eu usei uma câmara de ar menor, então a gente fez uma bolsinha menor também. Então vamos lá. Primeira coisa é cortar e abrir da câmara de ar. Existe um material que parece um talco. Então o legal é, primeiro você abre ela e depois você lava com água e sabão para ficar bem limpinha, né? Para a gente tirar esse talco que está dentro da câmara de ar. Tá ok? Então vou lá fazer rapidinho isso e já volto já já. Então, já lavei, já sequei a nossa borracha aqui, né? Nossa câmara de ar. E agora a gente vai fazer a furação, né? Primeira marcação e furação para a nossa bolsinha, para o nosso estojo. Esse aqui, que eu cortei com 35 centímetros de comprimento, né? Com essa largura, eu vou usar para fazer um estojo de canetinhas para o meu filho que ele pediu. Então eu vou ver se vai dar largura suficiente para fazer esse estojo. Olha só, as canetinhas vão ficar mais ou menos aqui nessa posição. Aqui. E aqui depois vai vir o fechamento, né? Então vai dar. Então aqui tem uns 5 centímetros, vão ser mais do que o suficiente para a gente colocar aqui as canetas e fazer o fechamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar aqui os 5 centímetros. Para isso eu vou usar a nossa caneta permanente. Eu vou usar uma caneta permanente prateada. Na verdade aqui eu já fiz uma pré-marcação. Tá aqui. Né? E aqui, ó. E agora eu vou ter que juntar essas águas aqui e prender elas no lugar para fazer a segunda marcação, que é a marcação para a furação aqui que a gente vai fazer a costura. Aí, como eu falei para vocês, vocês podem usar um grampeador, vocês podem usar um clipe de papel. Eu vou usar esse grampo de resma aqui, que eu estou habituado a trabalhar. E aí a gente vai colocar ela bem no cantinho aqui, que já vai ser o espaçamento para ter os furos, né? Para eles não ficarem muito perto aqui da borda. Então a gente vai posicionando e prendendo esses grampos. Na costura é sempre bom, tanto a primeira quanto a última, ficarem mais perto da borda para dar um bom fechamento. Então eu vou dar uma distância de uns 5 milímetros, tanto de um lado quanto do outro. Então aqui eu vou marcar aqui, ó, 5 milímetros. E aqui é a mesma coisa. E vou fazer espaçamentos de aproximadamente
1,5 centímetros. Prontinho. Agora que a gente já marcou, a gente vai fazer a furação, né? Eu vou usar aquele alicate aqui para fazer a furação, que é mais rápido. E a gente começa sempre soltando uma primeira carreira, né? Eu vou usar aqui uma coisa para apoiar aqui que fica mais fácil, e até para vocês poderem visualizar melhor. Aí eu vou segurando aqui e vou furando. Prontinho. Então já está tudo furadinho, né? Vocês podem ver, ficou ótimo aqui a furação. Eu estou mantendo o grampo aqui para manter o registro de um sobre o outro, um furo alinhado com o outro. E eu já cortei as tiras. Você pode usar um clipe de papel para fazer uma espécie de agulha para facilitar a colocação das tiras, né? Você vai ter que pegar uma tira dessa daqui, dar uma fechadinha aqui e aí você vai passando pelos furos. Eu acho desnecessário. O que eu faço é cortar a pontinha para facilitar entrar nos furos dos dois lados. Eu faço isso, né? Que aí fica bem mais fácil de passar. Eu começo aqui por baixo e esse primeiro furo aqui eu dou um nó duplo. Vou mostrar aqui para ficar bem firme. Eu dou um nó, depois um outro aqui para ficar bem amarradinho. E aí fica fácil. A gente vai passando pela furação, fazendo essa costura daqui. Então é sempre assim, ó. Um por baixo, outro por cima, ó. Então fizemos agora aqui a costura. Agora a gente vai fazer um recorte em curva aqui para ficar bonito. Vocês podem usar um gabarito ou você juntam as duas pontas que daí elas vão ficar iguais e simétricas de alguma forma, né? Aqui. Tá tudo costuradinho, bonitinho. Já fiz o recorte aqui. Vou botar as canetas para ver como é que vai ficar. Certinho. Aqui é onde eu vou fazer o furo. E para deixar essa parte aqui mais resistente, eu vou botar um pedaço de reforço. Para colar isso aqui, você pode usar cola de remendo de bicicleta ou você pode usar uma cola instantânea, como a base de cianocrilato, que também vai funcionar. O ideal é que você lixe a borracha um pouquinho antes de fazer a colagem. E um pinguinho de cola já é mais do que o suficiente, que essa cola vai se espalhar. Então só precisa de uma gotinha. E aqui já vai ficar bom. Cuidado para não colar o dedo. Então, a gente vai esperar secar e depois é só fazer o furo aqui no meio. Eu vou deixar aqui secando para não ter que ficar segurando. Eu vou usar um pregador. Já deu tempo.
né? Agora eu vou chegar aqui com o meu furador. Então agora eu já vou pegar uma tira dessas aqui para fazer o lacinho que vai servir para prender, fazer o fechamento aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego essa largura daqui, faço essa marcação daqui e aqui é que eu vou colocar o nó. Então eu vou fazer um nozinho aqui. Vamos ver se tá legal, ó. Eu testo aqui antes. Tá legal. Tiro esse excesso aqui. E eu vou passar essa tira pelo furinho aqui, ó, pela parte de dentro, ó. Posso até usar aquele clipe de papel que a gente tinha separado para usar como costura e dou uma empurradinha aqui, ó. Prontinho. Olha só. Então, tá aqui, ó, já preso. E você só vai chegar aqui e prendeu. Tá pronto o nosso estojo, nossa bolsinha que você pode usar para canetinhas, como a gente usou aqui, pode usar para guardar ferramentas, enfim, você pode fazer um monte de coisas. Isso aqui é a base para um monte de ideias que vocês podem criar. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa um like lá pra gente e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para receber as nossas notificações. Ok? Um grande abraço e até a próxima.